minha postura é outra. Outra vida. Mas como é que você conseguiu, com essa decisão, Então, participar do Miss Universo? foi muito difícil tomar essa decisão. Porque, assim, vou compartilhar algo que é bem pessoal. Acho que até que eu tava contando pra Cibele ontem. E a Silvinha sabe, ela viveu isso comigo. Em dezembro de 2024, que foi pouco antes da decisão ali de voltar a concorrer ao Miss Brasil, eu estava em acompanhamento vocacional para entender esse lado da questão. Queria entender como é a vocação religiosa e tudo mais. E assim, eu acho às vezes que eu não consigo ainda entender, não consigo conceber plenamente do porquê que me vem esse desejo de conhecer o lado da vida religiosa. Se é por conta do meu irmão, que é religioso, por haver esse incentivo, né? Por haver essa experiência ali que eu vivi junto com ele da vocação dele, ou se realmente é um chamado de Deus e eu devo seguir esse caminho. Porque assim, eu sempre falei que um dos grandes vontades da minha vida é ser mãe. Então assim, se eu tivesse que buscar a vida religiosa, se fosse a vontade de Deus, eu teria que abrir mão de uma das coisas que eu mais gostaria na vida. Mas eu entendo que às vezes Deus nos pede o nosso tudo, as nossas vontades, o nosso querer. Então eu sempre disse que eu estou disposta ao que Ele quiser. Se Ele me quiser como missionária, assim será. Se Ele me quiser como religiosa, assim será. Se Ele me quiser num casamento, numa vida pacata, para mim está ótimo. Se Ele quiser que eu continue nas redes sociais falando sobre o meu testemunho que Ele fez na minha vida, as maravilhas que Ele tem realizado na minha vida, assim será. Então assim, eu estava vivendo esse momento profundo espiritualmente de buscar um sacerdote para entender o lado vocacional. Então, e foi assim, muito, muito, muito próximo. Eu comecei esse processo, porque eu sempre falava pro meu irmão, mas eu não sei, eu estou em discernimento vocacional, eu estou tentando entender o que Deus quer. Tipo assim, Gabriela, como é que você está tentando entender se você não está procurando fazer um vocacional? Você tem que fazer um vocacional para você entender qual que é a sua vocação. O vocacional não é para você entrar no convento. O vocacional é para você entender a sua vocação, se é para entrar ou não, e seguir a sua vida. Agora, se você fica só enrolando, esperando o quê, mulher? Você tem que mostrar ali para Deus que você está disposto a escutar, a entender. Então, eu tava vivendo esse processo e assim, isso em dezembro, e no finalzinho, no último dia do ano de 2024, eu recebi o convite para voltar pro Miss Brasil, em um contexto interessante. Porque assim, eu não recebi o convite diretamente a mim. A Silvia, que é minha mãe, foi convidada para ser coordenadora do Piauí. Coordenadora é quem administra ali a franquia no estado do Piauí para a candidata concorrer ao Miss Brasil. E a Silvia decidiu, né? Sempre foi assim, ela já havia decidido, ela já tinha trabalhado com outras pessoas, com misses, com misters, e ela decidiu que ela só queria trabalhar comigo. Então ela falou: olha, eu até aceito a franquia, mas a Gabriela tem que ser a minha miss. Então eu tenho que convencer ela a participar do Miss Brasil, eu quero que ela seja a minha miss pra gente ir pro Miss Brasil. Caso contrário, eu não vou aceitar. E aí eu fiquei naquela coisa. Olha lá, ela falando assim, ó, a culpa é minha. Não, mas foi muito assim. Ela me deixou muito livre para eu tomar essa decisão. Eu consegui um prazo de 1 semana para tomar essa decisão. E é muito engraçado porque eu passei 1 semana chorando e rezando. Meu Deus, me diz o que fazer. Porque eu ficava exatamente com aquela sensação. Meu Deus, será que se eu voltar, eu vou estar quebrando esse compromisso, essa decisão que eu fiz, ou realmente dá pra gente frutificar nesse meio? Porque é exatamente aquilo que a gente estava falando, de você ser a diferença, ser o evangelho aonde você estiver. Nesse período você não estava mais atuando como modelo? Não. Aí esse é o retorno, digamos assim. Não, eu comecei em 2021 a fazer minha faculdade de jornalismo. Sim. E eu já estava quase terminando, estava indo para o último semestre de jornalismo. Eu ia terminar no meio de 2025. Terminei. Mas assim, eu tava ali finalizando já aquela coisa de TCC. Olha a loucura! Discernimento vocacional, fazer acompanhamento vocacional, TCC e essa decisão de voltar ou não pro misto. Então, era muita coisa acontecendo. Ou seja, tava quase pra vestir um hábito. Quase. E foi convidada pra voltar a vestir. Vestir biquíni, pra você ver o negócio como que é. Mas aí eu fiquei... Eu realmente, eu passei 1 semana assim, buscando o entendimento de Deus. Eu só chorava, porque eu falava assim, meu Deus, eu sinto ainda vontade, por ser algo que eu gostava, que eu achava que sim, daria pra frutificar. Eu sabia que eu tinha
trabalhado muito a minha vida inteira para algum dia, se fosse da graça de Deus, realizar esse sonho, essa grande vontade de ser Miss Brasil, representar o Brasil no Miss Universo. Então, assim, eu tinha aquela vontade, mas eu não queria de novo fazer a minha vontade. E eu perguntava para Deus, eu conversava com Deus, e o tempo todo eu só sentia aquela paz no meu coração. É interessante isso, porque fala que quando é de Deus, traz paz. Eu entendi dessa forma, eu posso ter entendido errado, mas foi a forma que eu entendi. Então eu tomei a decisão de voltar, mas não voltar como aquela Gabriela que aceitava tudo, sabe? Usar todo tipo de roupa, falar sobre pautas que não são, pautas, causas e ideologias que não são as que eu acredito, até porque a Miss tem essa liberdade. Ela chega ali, ela defende o que ela acredita. Ela não é obrigada a ser feminista, a ser isso, a ser aquilo. É claro que o público vai gostar mais de uma Miss que está ali de acordo, alinhada com a ideologia deles. Mas tá tudo bem, a Miss tem essa liberdade de falar sobre o que ela acredita. Então eu passei para ser essa Gabriela, católica, que a todo momento buscou não usar roupas curtas, decotadas, com muitas fendas, expondo muito o corpo, porque eu já sabia que eu teria que expor na hora do biquíni. E eu não, se vocês voltassem um pouco, vocês iriam ver que eu não fiz nenhuma foto de biquíni antes do concurso. Eu só unicamente usei quando eu precisei, eu não poderia me negar a usar o biquíni. Que é, por exemplo, na preliminar do Miss Universo, na final do Miss Universo, na final do Miss Brasil, a preliminar do Miss Brasil, que são etapas obrigatórias do concurso. Mas, assim, é muito complicado esse tema, porque realmente foi uma decisão muito difícil, que eu senti essa paz e fiz de tudo para realmente ser essa diferença. A todo momento eu buscava falar sobre a minha fé, sobre Deus, não por peso na consciência, mas por ser realmente o que eu vivia na minha vida, o que eu vivo todo dia. E eu tentei ser o mais católica possível num ambiente que, de certa forma, não é. Entendeu? E hoje, assim, eu não me arrependo de ter passado por toda essa experiência na minha vida. E eu até, de novo, estava conversando ontem com a Cibele, a Silvinha sabe, que eu, com 24 anos, eu realizei um dos meus sonhos mais impossíveis, mais difíceis, porque são 74 anos de história do Miss Brasil. São 75 mulheres apenas que conseguiram ser Miss Brasil. E eu sou uma delas. Louvado Então, seja assim, Deus. foi por graça de Deus. Eu consegui algo que poucas pessoas têm acesso. Poucas mulheres conseguem.